Priscila, bom dia, doutor Gonçalo. É sempre um prazer poder dividir a telinha nesse momento com o senhor e a todos os telespectadores aí do UOL, do canal UOL. A primeira questão é que todas as estratégias que são traçadas durante a pandemia no estado de São Paulo sempre são baseadas nos índices da saúde, internações, óbitos e também o número de casos. E, em paralelo, na progressão da vacina. Para nós termos uma ideia, São Paulo atingiu na semana passada mais de 90% da população elegível, aquela população alvo, acima de 5 anos, com 2 doses da vacina, portanto, uma imunização completa. 75% da nossa população com a terceira dose e 73% da nossa população pediátrica de 5 a 11 anos e 11 meses também com a primeira dose da vacina. Progredimos para outras esferas. Desde dezembro, estamos imunizando pacientes imunossuprimidos ou imunodeprimidos, enfim, pacientes com algum problema na sua imunidade desde dezembro, recebendo a 4ª dose. E a partir da segunda-feira, em todo o estado, nós estaremos avançando com a 4ª dose em idosos, inicialmente para o grupo acima de 80 anos. Nesse momento, vacinação tem sido o alvo de proteção. Em paralelo, nós temos a melhora dos índices da saúde. Nas últimas 6 semanas, tivemos 76% de queda da internação hospitalar, ou seja, o impacto que o vírus passa a ter na nossa comunidade, na nossa população, e também uma queda significativa do número de casos e também de mortes. Então, baseado na conjunção desses dados e na análise que foi feita das 2 últimas semanas, onde tivemos o carnaval, onde, a despeito de não terem bloquinhos, as pessoas viajaram, se aglomeraram, mantiveram-se na inobservância da obrigatoriedade do uso de máscara e, mesmo assim, nós não tivemos impacto nenhum nas estatísticas da saúde, mostrando, sim, que esse é o momento seguro de fazê-lo. É claro que nós continuamos a fazer todas as observâncias para os dados da saúde de forma diária e especialmente semanal, onde se porventura se identificar qualquer mudança no cenário epidemiológico, surgimento de variantes que deixem de ser de atenção para serem de preocupação com seu impacto consequente na saúde, não temos problema algum em retroceder. Mas nós temos que lembrar que o que caiu aí no decreto é a obrigatoriedade. Vai ser natural que as pessoas mantenham as máscaras no seu bolso, até porque existe ainda obrigatoriedade no transporte público, nos acessos ao transporte público, nos hospitais e unidades de saúde, e orienta-se, deixa-se muito claro a necessidade que para alguns grupos, idosos, portadores de doenças crônicas, pacientes que têm um problema na sua imunidade, grávidas, que mantenham a utilização de máscara independente das estatísticas. As escolas já estão sem máscara hoje? Os estudantes que estão indo para as escolas hoje já estão sem máscaras? E isso é seguro, doutor Jean, porque a vacinação das crianças não atingiu aquele patamar tão alto, né, em todas as cidades do estado de São Paulo. Como é que fica a proteção das crianças neste momento? Nós temos hoje as crianças com 73% da primeira dose, lembrando que as crianças respondem muito melhor do que adultos e especialmente idosos, em termos não só da quantidade de proteínas específicas, os anticorpos, quanto ao mesmo tempo em relação ao tempo em que esses anticorpos se mantêm de um nível mais duradouro. É óbvio que a segunda dose é fundamental, 4 semanas para a Coronavac, 8 semanas para a Pfizer. Mas isso já permite, porque no paralelo, havendo uma diminuição da circulação do vírus na população e fazendo então com que essas crianças estejam devidamente imunizadas, dá a tranquilidade
de recomeço, de socialização dessas crianças. Lembrando que dentro das próprias escolas, todos os funcionários já receberam, inclusive, a terceira dose da vacina, sejam eles da parte pedagógica, do corpo docente, sejam eles da parte administrativa e terceirizados. E, ao mesmo tempo, mantendo-se todos os ambientes arejados, ventilados, disponibilidade do álcool gel. Então, a conjunção, aí, de novo, de um ambiente seguro com a imunização cada vez maior, agora, nós incentivamos que as pessoas vacinem e continuem vacinando seus filhos, dá também essa tranquilidade para abrir as próprias escolas. Doutor Gonzalo, quer fazer alguma pergunta para o secretário, doutor Gonzalo? Não, eu estava pensando que eu não tenho nenhuma inveja do Jean Gorenstein ser secretário da Saúde atualmente. A última coisa que eu gostaria de fazer nesse momento é estar perto de um político. Olha, você sabe que eu vou dizer uma coisa para você, Gonzalo. É interessante, a Fabiola ela tem a oportunidade de ter e conhecer o governador de uma forma muito próxima. E quando você conhece o quanto ele valoriza e nos valoriza como médicos e as nossas definições, estratégias são aquilo que é definido, porque até essa pergunta, em que momento nós podemos tirar, que faziam para ele, ele dizia, não, eu sigo as ordens e a instrução do nosso comitê científico, no qual eu também faço parte, grandes médicos e epidemiologistas fazem parte, e que dão esse suporte. Então, felizmente, em São Paulo, nós não tivemos nenhuma situação de obrigatoriedade voltada ao lado político, muito pelo contrário. Foi, inclusive, na discussão, dito assim, doutor, o governador, o senhor pode anunciar, o senhor já pode anunciar, inclusive, agora, mas ele nos falou assim, poxa vida, nós não prometemos anunciar no dia 23, mas o próprio comitê disse que não. Nós temos a segurança do que esse anúncio pode ser feito hoje. Essa desobrigação do uso de máscara. Esse é o comitê ouvido pelo governador. Outros dizem que não, como o próprio doutor Gonzalo, né, secretário? É só importante deixar aqui que esse é o comitê ali. Inclusive, alguns foram até excluídos desse comitê, como o doutor Marcos Boulos, né? Que não está mais presente lá. Ele certamente deve ser contra essa retirada de máscaras, na minha opinião. Não sei. Fabiola, houve uma mudança do cenário pandêmico, e com isso, aquele comitê de contingência com 22 pessoas passou a perder a sua notoriedade, muitos dos quais, ao longo das reuniões, deixavam de estar presentes naturalmente pela retomada das suas atividades. Então, nós precisamos enxugar, realmente, passamos a ter 9 integrantes do comitê, e dessa forma tem a presença do Dr. Esper Calas, do professor Davi Wippe, do professor Medina, entre outros, do Dr. Luiz Carlos Pereira Júnior, que é diretor do Emílio Ribas, enfim. E foi unânime a decisão, secretário? Foi unânime a decisão? Todos votaram favoráveis? Foi unânime. Nós todos tivemos essa discussão de forma unânime, entendendo que esse é o cenário, nós não deixaremos de acompanhar os dados ao longo das próximas semanas. Agora, doutor também, Jean, além dos dados da próxima semana, se nós precisarmos eventualmente retroceder frente à mudança de um cenário pandêmico, isso será feito, como sempre foi, de forma muito clara, para outras situações.